enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Sinto falta da igreja, porque lá nós estamos na presença de Deus, como estamos aqui também, e na companhia dos irmãos, né? Sim, porque na companhia dos irmãos, na presença de Deus, é uma verdadeira festa. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas no meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês nesse momento de celebração, de louvor ao nosso Deus. Nesse mês de maio estamos comemorando 21 anos da nossa igreja aqui na cidade de Bebedouro. É um tempo de celebração, um tempo de gratidão, mesmo em meio à pandemia que estamos enfrentando, em tempos tão difíceis em que nós estamos passando, nós temos motivos de agradecer e de celebrar ao nosso Deus aqui. Que bom que você está conosco nesse tempo de gratidão ao nosso Deus. As nossas transmissões estão acontecendo nos nossos canais, nosso canal aqui no YouTube, também na nossa página no Facebook, durante esse período da pandemia, até que possamos voltar às nossas reuniões presenciais no nosso templo. Até lá, tanto a nossa escola bíblica dominical quanto o nosso culto são transmitidos aqui pela internet, e que você possa nos acompanhar e estar conosco nesse tempo. Eu quero te convidar nessa hora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 105, e eu vou ler do verso 1 ao verso 4 e te convido a acompanhar a leitura deste texto bíblico. Salmo de número 105, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Nós devemos dar graças ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Apesar do momento difícil que nós estamos enfrentando com a pandemia da Covid-19, nós devemos dar graças ao Senhor. Talvez você possa perguntar, mas como eu vou agradecer em tempos tão difíceis, com tantas restrições, se você parar e olhar para tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo pela sua vida? Como Deus tem cuidado de você e dos seus, você terá motivos para agradecer. Então é por isso que nós estamos aqui, para agradecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades. E também para buscar, como diz o verso de número 4, para buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E por isso eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos e nós vamos orar a esse Deus. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é Deus. Te agradecemos por todo o cuidado, por toda a provisão, ó Deus, por todo o direcionamento, pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor não nos desampara. E nesse tempo, ó Deus, de tanta dificuldade, nesse tempo de enfrentamento da pandemia, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa total dependência do Senhor, da intervenção do Senhor, do agir, do poder do Senhor. Mas, sobretudo, ó Deus, nós te damos graça porque sabemos que o Senhor está agindo e que o Senhor, ó Deus, fará a sua vontade se cumprir. Cremos nisso, esperamos, ansiamos por isso, ó Deus.
mas nós te buscamos porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E só o Senhor pode intervir na situação na qual nós estamos vivendo. Queremos colocar diante do teu altar de graça, ó Deus, todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas, ó Deus, que estão debilitadas, que o Senhor as visite com poder e graça, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todos os trabalhadores que estão envolvidos, ó Deus, na área da saúde, cuidando, amparando, livrando-os, ó Pai, renovando as suas forças. Pedimos, ó Deus, para aqueles trabalhadores que estão, ó Deus, em prejuízo neste momento, que o Senhor, ó Deus, os socorra com a tua graça. Pai, em nome de Jesus, com aqueles que estão abatidos, desesperançosos, ó Pai, entristecidos, sem perspectiva, que o Senhor, ó Deus, traga um renovo aos seus corações. Nós clamamos a Ti, pois o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Nós cremos no Teu grande poder e cremos, ó Deus, no propósito eterno do Senhor em todas as coisas, que nada passa desapercebido ao olhar gracioso do Senhor. Por isso, ó Deus, completa a Tua obra no nosso meio. Faz o Teu querer no nosso meio. Também, ó Deus, te agradecemos pela vida dessa igreja que está nessa cidade há 21 anos, servindo ao Senhor aqui. Que o Senhor nos permita, ó Deus, a sermos instrumentos abençoadores nessa cidade. Que o Senhor permita, ó Deus, que a Tua palavra seja anunciada e que muitos possam Te conhecer pelo testemunho dessa igreja, pelo serviço dessa igreja. Graças Te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos, ainda que à distância, ainda que virtualmente, de compartilharmos desse momento de reflexão na Sua palavra, de louvor e adoração a Ti, um momento comunitário, ainda que distantes, ainda que separados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ainda louvar ao nosso Deus, expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, celebrar ao Senhor através de uma canção, que possamos então voltar o nosso coração, erguer a nossa voz e assim engrandecer o nome do nosso Deus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como eu já disse, nós estamos celebrando 21 anos de história da nossa igreja aqui na cidade de Bebedouro. E nós temos convidado algumas pessoas, alguns irmãos pastores, para compartilharem a palavra de Deus conosco. E hoje o nosso convidado é alguém muito especial a mim e a minha família, pastor Levi, pastor da Igreja Presbiteriana Silva Jardim, na cidade de Curitiba. Um homem de Deus que nos abençoou, que abençoou a minha família quando nós fomos a Curitiba, foi quem abriu as portas para que pudéssemos ir para Curitiba e ali dar encaminhamentos ao nosso ministério. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Levi e é uma alegria poder recebê-lo, ainda que virtualmente, mas poder recebê-lo aqui e que ele possa compartilhar a palavra com a nossa igreja. Muito obrigado desde já ao pastor Levi e eu espero que vocês sejam extremamente abençoados nessa hora com a palavra do Senhor. Graça e paz. Eu quero saudar aos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Bebedouro e dizer da minha alegria, da minha satisfação. É uma honra a mim poder participar das comemorações do aniversário desta querida e amada igreja. Um abraço ao reverendo Márcio, Tirone, toda a família, irmãos queridos, e me sinto muito honrado em poder celebrar, ainda que de modo virtual, do aniversário desta igreja. Eu convido você a abrir a Bíblia e ler comigo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu gostaria nessa hora de trazer uma palavra sobre a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. E no capítulo 4, dos versículos de 1 a 6, assim escreve o apóstolo Paulo à igreja de Efésio. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nesta hora manifestamos-te a nossa gratidão pela Tua palavra.
Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração voltado ao Teu trono de graça e a nossa mente, Senhor, aberta para a Tua palavra. Ó Deus, comunica conosco as verdades desse texto uma vez mais. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A carta aos Efésios é um tratado sobre a igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta como uma carta circular. Ela percorreu várias igrejas para comunicar aquilo que o apóstolo Paulo entendia ser importante e relevante para as igrejas. O apóstolo Paulo, na carta, ele escreve, na verdade, um tratado sobre eclesiologia. No capítulo 1, ele trata sobre os fundamentos da igreja. Capítulos 1 e 2, ele trata sobre os fundamentos da igreja. No capítulo 2, especialmente, ele trata da obra que Deus realizou em Jesus Cristo pelo seu povo, a obra salvífica. E ele trata também da reconciliação que Deus fez na morte de Jesus. E ele cita tanto gregos quanto judeus são reconciliados em Cristo como um único povo. No capítulo 3, ele então faz uma linda oração para que a Trindade se manifeste na vida do povo de Deus individualmente. É uma linda oração que ele tem no capítulo 3. E aqui no capítulo 4, ele vai tratar dos relacionamentos que derivam, que surgem dessa relação do povo de Deus em Cristo Jesus. John Stott, comentando a carta de Efésios, ele diz que a carta de Efésios é uma apresentação da igreja como uma nova comunidade que Deus cria em Jesus Cristo para o mundo. Ele diz que a igreja é uma referência de vida para Deus no mundo. E então ele apresenta os fundamentos, os valores, e do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai tratar dos desdobramentos dessa vida em Cristo na família, na sociedade, na comunidade e com o pecado. E ele termina falando no capítulo 6 sobre as armaduras de Deus. Portanto, aqui no capítulo 4, nesse texto que lemos, ele fala sobre a unidade da fé. Eu gostaria nessa hora de chamar a sua atenção, pensando que a igreja é uma comunidade de salvos. É povo que foi chamado, escolhido, separado para essa nova comunidade que Deus está construindo no mundo para a glória dele. Igreja é isso, a sua igreja é isso, a minha igreja é isso. Nós somos isso, nós somos referência para o mundo. E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Presta atenção, porque ele faz um rogo, ele faz um chamamento. O rogo é um clamor, é uma tensão mais acentuada. Presta atenção. E ele, quem vai dizer, ele diz: eu sou prisioneiro. E Paulo, obviamente, é prisioneiro duplamente. Ele se coloca como prisioneiro porque ele está preso, sendo conduzido a Roma. Ele está preso por conta do Evangelho, ele está aprisionado, é prisioneiro de Roma por conta do Evangelho, mas ele também é prisioneiro no Senhor. Ele entende que a sua vida foi envolvida pelo Evangelho. O Evangelho tomou a sua vida, tomou o seu coração, arrebatou o seu pensamento, e ele vive agora em Cristo Jesus. Então ele é duplamente prisioneiro. E nessa condição de prisioneiro do Senhor, ele propõe que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. O apóstolo Paulo, então, no início desta conversa sobre a unidade da igreja, ele se coloca como alguém que está totalmente envolvido com a igreja, com o povo de Deus, com o Evangelho de Cristo, e diz: olha, há um jeito digno de viver o chamado. Há um modo certo de viver o Evangelho. Há um jeito novo de viver nessa nova comunidade que Deus está criando em Jesus Cristo. E eu queria nessa hora falar para você sobre 3 virtudes do andar cristão que Paulo coloca nesse texto, no capítulo 4 de Efésios. O primeiro deles, ele fala que nós devemos andar com dignidade, a nossa vocação, com toda
humildade. Veja o versículo 2, com toda a humildade. Humildade é uma característica da personalidade. É um valor da personalidade. Eu não posso atribuir esse valor a objetos, a coisas. Eu não posso, por exemplo, dizer que uma casa é humilde, que aquela mesa é humilde. Não, humildade, segundo John Stott, é a capacidade de uma personalidade em reconhecer o valor e a dignidade da outra pessoa. John Stott, quando ele vai fazer estudo sobre esta epístola, neste versículo, pensando na unidade da igreja, ele define a humildade como uma característica individual daquele que é capaz de reconhecer o valor e a dignidade da outra pessoa. Portanto, humildade é algo indispensável na vida da igreja. É algo necessário no caráter cristão. Isso faz parte do processo da vida cristã, porque é a condição que nós temos de construir relacionamentos que valoriza aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja através da pessoa que convive conosco na igreja. Humildade, portanto, é uma característica necessária e fundamental na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E isto confronta, obviamente, a nossa arrogância, a nossa soberba. Pais soberbos geram filhos arrogantes. A arrogância é essa condição de querer, desejar ser o maior, de olhar de cima a baixo. Paulo está dizendo que não. Em Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai também falar sobre a humildade. Veja, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 3 de Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja, ele pega esse valor da humildade e coloca como alto grau de exigência, para que nós tenhamos um sentimento, uma capacidade de considerar o outro superior a nós mesmos. Há de convir comigo que esse é um grande desafio na nossa cultura. Eu fico pensando que quando nós fazemos os nossos currículos para o mercado de trabalho, é um grande desafio a nós, não é? Porque no currículo nós não colocamos as nossas debilidades, nós não colocamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. O currículo, ele deve apresentar as nossas potencialidades. E eu fico pensando que muitas vezes nós mentimos, nós não somos verdadeiros quando nós nos apresentamos através de um currículo, porque nós escamoteamos a nossa condição, a nossa dificuldade, e aí isso vai revelar no relacionamento. Meu irmão, minha irmã, eu fico pensando que a sua igreja, a nossa igreja, é construída com pessoas que têm essa bênção no coração de reconhecer o outro, olhar para o outro, não a partir das suas debilidades, não a partir dos seus defeitos, não a partir daquilo que aos seus olhos são desvalores, mas reconhecer o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida do irmão. A bênção, a graça, o poder do Evangelho transformando a vida do irmão. É o que deve saltar aos nossos olhos quando nós pensamos na unidade da igreja, no corpo de Cristo. Aquilo que de fato promove o crescimento da igreja é mudar o nosso paradigma. Não olhar as debilidades, mas olhar as virtudes, reconhecer o valor, aquilo que a graça de Deus imprimiu no coração do irmão, na vida do irmão, no caráter do irmão. As desvirtudes, as dificuldades são alvos da nossa oração, mas não do nosso comentário. Nós não podemos entrar na vida do irmão a partir das suas dificuldades, pelo contrário, elas são para nós motivos de oração. O apóstolo Paulo vai falar também que nós devemos não apenas viver com toda a humildade, mas a segunda característica do andar digno do Evangelho, do andar digno da nossa vocação, é andar com toda a humildade e mansidão. Mansidão. Humildade e mansidão.
O que é mansidão? Nós damos essa característica a um animal doméstico, né? Dizemos que o cão é manso. Ele passou por um processo de aprendizado, aprendeu algumas técnicas de abordagem, não fica latindo em torno do próprio rabo, ele não fica latindo por qualquer coisa. É um cachorro manso, ele foi domesticado, ele foi tratado, então ele tem comportamento social. Mas Paulo vai dizer que o crente também é manso, deve ser manso. E John Stott vai dizer que mansidão é a capacidade de uma personalidade que é forte, senhora de si mesma, porém serva de outras pessoas. Essa capacidade que nós temos de percebermos que estamos em ordem, estamos ajustados, estamos integrados. E então eu posso acolher a debilidade do outro. O outro pode ser o que ele é. Que nós não reagimos, nós não afrontamos, nós não partimos para a agressividade a partir da debilidade do outro. Como isso é bênção, como isso é fundamental na vida comunitária, esta capacidade que nós devemos ter de permitir o outro ser o que ele é, lidar com a debilidade, lidar com a fraqueza, lidar com o prejuízo do outro e mantermos-nos calados, silentes, firmes, para que o outro seja o que ele é. Isto faz uma diferença extraordinária na vida conjugal, na relação paternal, na relação maternal, no cuidado dentro de casa, especialmente nós que somos educadores dos nossos filhos. Termos essa resiliência, essa capacidade de sermos mansos, silentes, calados, para que possamos acolher o outro. Eu sou do norte do Paraná e no norte do Paraná nós temos lá uma planta que se chama urtiga. Urtiga, na verdade, urtiga dá nome a um personagem de gibi chamado Urtigão. Urtigão é um fazendeiro que tem uma vaquinha e ele está sempre às turras com a sua vaca porque é um homem que amanhece enfesado. Enfesado. É um homem raivoso. Ele tem esse nome de urtigão porque ele é esquentado, ele repele, ele não tem muito, ele é pavio, talvez nem tenha pavio curto, ele não tenha pavio, é um homem muito nervoso. Então as histórias desse personagem sempre giram em torno da sua dificuldade de articular, de ajustar, de acomodar situações contrárias àquilo que ele pensa. Então ele briga com a vaca, ele briga com o vizinho, ele briga com os animais o dia todo. A urtiga é uma planta que quando em contato com a pele, ela queima, ela sapeca. Por isso, esse personagem, Urtigão. Eu penso que nós precisamos cuidar da nossa capacidade de lidar com os problemas que nos agridem. Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como é importante nós vivermos o Evangelho a partir do caráter de Cristo e aprendermos com Jesus Cristo. Então nós precisamos desenvolver na nossa vida essa característica do caráter cristão que é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Lutero, falando sobre esse texto de Mateus 11, 28, ele diz que Jesus é o rei mendigo, que diante da cruz, diante do sofrimento, diante da dor, ele calou, ele foi como ovelha muda. Ele não usou do seu poder, da sua glória, da sua majestade real para afrontar ou confrontar as agressões recebidas. Ao contrário, ele se calou, ele se humilhou, ele mansamente caminhou para a cruz. Eu penso que grandes problemas familiares decorrem da falta, da ausência desses dois valores do caráter cristão: humildade e mansidão. Perceba que Paulo está falando de uma escada. A humildade é olhar para o outro e ver o valor do outro. A mansidão me faz dar um passo seguinte, que é em ver o outro, os seus valores, é esperar que ele avance para algo melhor. Então eu preciso me calar, eu preciso me conter.
é a suavidade dos fortes, isso é mansidão. Eu sempre penso, aqui onde nós moramos é a região muito fria, e eu sempre brinco com a igreja que aos domingos pela manhã, especialmente no inverno, as famílias estão saindo de casa e acordam e começam a se preparar para vir para a igreja. E aí o maridão está lá dormindo e a mulher atabalhoada com os seus preparativos para sair de casa e acorda o marido e vai chamar o adolescente, chama a filha, chama o filho e ela está se preparando e preparando a família e eles vão acordando e começam aquela conversa e a conversa às vezes vira um azedume. E aí os vizinhos acordam com o barulho dos crentes e falam lá, os crentes estão se preparando para ir para o culto, estão se preparando para ir na escola dominical. E o que os vizinhos ouvem muitas vezes não é nada agradável, porque o nosso testemunho denota algo diferente do que eles gostariam de ouvir de nós que somos crentes. É uma grande oportunidade para nós tratarmos na nossa vida familiar, no nosso coração de crente, essas virtudes que o apóstolo Paulo, como prisioneiro de Cristo, está dizendo que é um estilo, um jeito de andar cristão. E o jeito de andar cristão é com toda humildade e com toda mansidão. Provérbios vai dizer que dura coisa é morar debaixo do mesmo teto com a mulher rixosa ou queixosa. Convenhamos, como judia do nosso coração, da nossa mente, pessoas que vivem resmungando, murmurando, questionando, brigando por coisas às vezes irrelevantes. Ô meu irmão, ô minha irmã, considere esta palavra do Senhor nesta hora e ore pela sua igreja, ore por você, ore pela sua família, para que nós cresçamos no caráter de Cristo. E eu quero concluir com a terceira característica, que está também no versículo 2, que o apóstolo Paulo fala que o modo de andar digno da nossa vocação em Cristo Jesus é com toda humildade e mansidão e com longanimidade. Longanimidade. E o que me chama a atenção nesse versículo, ele fala com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade. Ou seja, ele coloca uma intensibilidade nas palavras, nos adjetivos, com todo, ou seja, é com tudo. É preciso que você tenha intensidade na demonstração do caráter cristão. E o que é longanimidade? É isso mesmo, é longo ânimo. Longo ânimo é a resiliência diante da situação contraditória. Essa palavra ela é cunhada na língua grega e ela é utilizada especialmente em competições de natação. Eles colocavam, quando havia a competição na natação, as pessoas mergulhavam e haviam aquelas pessoas que ficavam muito tempo submersas e lá na frente saíam. Mas havia algumas que tinham um fôlego maior e conseguiam permanecer mais tempo sem respirar. E para essas pessoas que avançavam mais tempo submersas, era usada essa palavra longo ânimo, ou seja, maior capacidade de permanecer sem respirar, longo ânimo. Daí muitas vezes nós usamos também como sinônimo a paciência. Paciência sim pode ser considerada, mas é muito mais que paciência, é o exercício da paciência. Isto na educação faz toda a diferença. O apóstolo Paulo está dizendo, é desejável que nós aguardemos as pessoas dar-nos as respostas no tempo dela, não no nosso tempo, no tempo dela. Paciência no sentido, longo ânimo no sentido de aguardar que as pessoas cresçam, se desenvolvam, avancem para a maturidade, ainda que não tenham alcançado. Dentro de casa isso faz toda a diferença no cuidado com os nossos filhos. Nós não podemos exigir dos nossos filhos que têm 10, 11 anos o comportamento dos filhos que têm 20 anos. Isso é uma obviedade.
mas tantas vezes nós perdemos de vista essa percepção da condição do irmão, da condição do filho, da condição do cônjuge, da condição do marido. Isso faz uma diferença extraordinária na relação familiar, quanto tanto na igreja. Eu fico pensando às vezes que nós oramos para que a igreja cresça, nós oramos e trabalhamos para que a igreja cresça, nós ficamos animados quando Deus nos manda pessoas salvas em Jesus Cristo e estão chegando na igreja, mas eu fico pensando que às vezes nós atrapalhamos o crescimento da igreja, às vezes nós vamos na contramão do que o Espírito de Deus está fazendo na vida da igreja. Muitas vezes nós nos equivocamos e nós nos tornamos demais pessoas exigentes, exigimos demais da igreja. E nesta hora eu quero convidar você que está celebrando o aniversário da sua igreja a considerar o que Deus está fazendo na tua igreja. Embora você não perceba, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida da igreja. E a grande verdade é que nós não estamos prontos. Ninguém está pronto. Nós somos obras-primas do Senhor. Deus está laborando, o Espírito de Deus está laborando em nós. Mas eu penso especialmente naquelas famílias que estão chegando na igreja, cujos filhos não sabem se comportar na reunião de adoração, cujo marido vem meio desavisado, não tem muita condição de modos na igreja. E às vezes nosso comportamento como filho mais velho, como irmão da fé que está há mais tempo, é de crítica, é de um olhar ríspido. Ô meu irmão, ô minha irmã, considere. Nesta hora eu quero convidar você a pensar na sua família, a pensar na sua esposa, no seu esposo. Grandes problemas nós lidamos dentro de casa quando nós não revelamos um caráter humilde, um coração manso e uma vida que é capaz de lidar com as debilidades dos outros. Eu quero concluir a minha fala olhando a parte final do versículo 2, em que Paulo fala assim, olha, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está concluindo uma ideia aqui, para começar outra, mas ele está dizendo o amor. É o amor que dá a nós essas virtudes. Essas virtudes são derivadas do amor. Porque é assim que Deus nos trata. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós não prestamos. Deus sabe que se Ele não agir em nós, se Ele não tocar em nós, se não tiver longanimidade conosco, nós não temos chance, nós não temos condições. Por isso que Ele nos trata com profundo amor. O amor é o vínculo da perfeição. É o amor que nos faz acolher o outro, lidar com o outro, confiar que Deus vai agir na vida do outro e nós juntos cresçamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que você seja também conhecida como uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa longânima e que a graça de Cristo opere eficazmente na sua vida, na sua família e na vida da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que bênção é podermos ouvir a palavra de Deus e meditar nela e nos fortalecermos nessa palavra. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Levi, a sua disponibilidade, o seu empenho em nos enviar essa mensagem, estar conosco neste momento de celebração, agradecê-lo por todo o carinho, por todo o respeito e também rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja e também a sua família que nós tanto amamos e que estamos aqui com saudades. Que Deus te abençoe, muito obrigado mesmo. Quero agradecer também a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, nessa celebração, neste momento aqui e dizer que no próximo domingo às 9h30 da manhã nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical e às 19h30 mais um culto de celebração a Deus, em gratidão pelos 21 anos da nossa igreja e para aprendermos, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Quero ainda orar com você neste momento. Feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, que foi lida, que foi anunciada. Palavra essa que vem ao nosso coração para nos fortalecer, para nos nutrir, ó Deus, no nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia sermos obedientes à sua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos nessa noite de ouvir o teu servo, pastor Levi, que nos trouxe a sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, com a vida dessa igreja, com a vida de cada um de nós. Dispensa, ó Deus, da tua bênção sobre cada um. E agora, a igreja do Senhor,
Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença consoladora e fortalecedora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana debaixo da graça de Deus e possamos nos encontrar no próximo domingo. Até lá!